dão um desconto. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela misericórdia, pela oportunidade de estar aqui. Eu não sou igual ao meu pai, que fala em público, então não desconto. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. E por ser, irmãos, um canal da família cristã, irmãos, nós aqui defendemos a obra de Deus e, por que não, nos relacionamos com nossos irmãos de outras denominações. Irmãos, tem uma igreja que é dissidente da congregação cristã no Brasil, onde seu fundador é o nosso irmão Samuel Trevisan. Já fiz live com ele, abordamos assuntos, não fomos tão a fundo, né? Porque logo de início uma pergunta que eu fiz ao nosso irmão Samuel Trevisan sobre a revelação da palavra de Deus dentro da CCA, se era igual o da congregação, porque ele vinha de uma igreja que é a congregação que está no Brasil, que nós prezamos muito a revelação da palavra dada por Deus, não profetada, não irmãos que levantam para pregar coisas que Deus não manda. Isso é uma responsabilidade de cada um ao abrir a boca em um culto aonde é aberto em nome do Senhor Jesus. E, por incrível que pareça, teve estes dias um culto na CCA e o nosso irmão Samuel Trevisan abriu o culto em nome do Senhor Jesus. Eu achei bom, né? Que geralmente os pastores, graça e paz, né? Já começa dando boa noite, bom dia, né? Mas então, irmãos, o que nós vamos mostrar aqui hoje é a diferença da congregação atual, né? Desde 1910 e a CCA, que é uma dissidente da congregação, aonde, irmãos, tem a diferença de uma pessoa de outra igreja, de outro local, ser convidado para pregar, correto? E dessa vez foi o Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Ele então ali levou uma Bíblia já marcado, né? Até ele falou para a pessoa, não deixa o marcador cair daí, que ele fez uma, né? É a mesma coisa de pegar uma escritura e você falar, vou pregar isso aqui, ó. Vou pregar isso aqui, ó. Tá aqui o marcador. Então ele pediu para não deixar cair, aí caso ele não ia achar. Isso daí, né? A gente sabe que quando a pessoa leva já marcado, ele fica com medo de cair a marcação do que estudou, mas na congregação é a revelação dada por Deus. Tanto que a revelação na congregação que está no Brasil, uma vez o nosso querido irmão Samuel Trevisan, antes de sair, ele foi buscar uma palavra na própria congregação e ali Deus falou com sua alma, revelado pelo Espírito Santo de Deus. E nós sabemos, né, irmão? Mas aqui nós vamos ter, vou colocar só um trechinho, né? Vou fazer um react desse vídeo. Peço até permissão ao nosso irmão Samuel Trevisan. Vamos lidar com respeito, né, e educação, assim como eles são da CCA. O motivo dele ter saído da congregação é entre ele, Deus e o ministério da congregação. Mas, irmão, eu tenho um pensamento assim: quem não é contra nós é por nós. Está servindo a Deus?
Está louvando o nome do Senhor Jesus? Tá ótimo. Ah, mas o Luciano foi cantar. A Irmandade achou que era na congregação, né? Pelo fato do nosso irmão Trevisan, né? A Irmandade já conhece, alguns não sabem. Mas ele foi na CCA, né? Eu acompanhei aí no dia. Irmãos, a diferença da congregação para outras igrejas Texai tem muita diferença e os seus fundadores sabem disso. Mas se os fundadores saíram da congregação para ter uma livre, vamos dizer, na sua doutrina, né? Enlarguecer mais a doutrina. Ah, o que eu queria na congregação não posso, então vou abrir uma igreja e a doutrina vai ser do jeito que eu quiser. Então, fez certo, né, o Samuel Trevisan. Quem quer ter doutrina afrouxada, monte uma igreja e faça sua doutrina. E o Samuel Trevisan fez isso. Não podemos chegar e falar que está fora da doutrina da congregação, que ele não está na doutrina da congregação. Ele está na doutrina que ele fez na igreja. Né, irmãos? Mas, irmão, nós vamos colocar aqui, só para curiosidade da nossa querida Irmandade, que o Luciano foi lá. Mas o que chamou mais atenção, né? Vocês podem até falar, poxa, mas Luciano, famoso, né? O que chamou mais atenção foi a filha do Samuel Trevisan. Ela testemunhar sobre o livramento, o milagre que Deus fez na vida de seu filho, né? Filho, parece que foi assim. Irmãos, Deus, ele opera em todos os lugares, irmão. Deus opera até na vida de uma pessoa que não é crente. Quanto mais de nossos irmãos de outra denominação, né? Vamos ouvir aí, primeiro, a ida do Luciano. Preste atenção. Devagar, viu? Quem quer que ele venha agora, já dá um glória a Deus. Vamos ver. Aí sim, agora melhorou. Agora deu um glória a Deus gostoso. Vem, Luciano. Boa noite, pastor. Que alegria estar aqui com o senhor. Glória a Deus, é bênção. Homem de muita luta e homem que eu conheço há muitos anos. Toda a sua família. Depois guarda que eu quero tirar um versículo para a igreja. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. No começo, e como disse depois a Érica, nada programado. Eu falei de 3 mulheres. O pastor Samuel chamou a Queca, que nos deu um testemunho que vai de encontro àquilo que eu falei sobre a mulher. Então é isso, gente, é Deus colocando palavras em nossas bocas. Logo mais ali atrás eu estava lendo e sempre peço a Deus, Jeremias 1,9 eu leio, peço, Senhor, coloque palavras em minha boca. Porque não é medo de errar, porque errar toda hora eu erro. Toda hora a gente erra, não tem como não errar. Mas é o respeito e é o temor de falar aquilo. Então, irmãos, aí nesse culto do Samuel Trevisan, que ele fez nesta quarta, dia 22, estava programado para receber o Luciano, né? Tanto que ele até, assim que ele abriu o culto, ele falou, ó, o importante aqui não é o cantor, e sim Jesus Cristo. Logicamente, né? Dentro de uma igreja, não é que a gente vê, vamos supor, um cantor ou alguém que vai visitar, logicamente nós vamos admirar lá fora depois, mas dentro do templo só tem um que tem que ser adorado e admirado. É Jesus Cristo. Mas aí o Samuel Trevisan, né, após o Luciano cantar, né, cantou algumas músicas ali, e o nosso irmão Samuel Trevisan abriu uma exceção para sua filha, neste culto, testemunhar. Se não falha memória, foi o mesmo testemunho que o Samuel Trevisan testemunhou no culto online de 2021 sobre um milagre feito com a sua netinha. Isso, irmãos, mexe com a gente, porque quando, né, no caso aí do Samuel Trevisan, sua netinha,
Era alguma coisa, né, no sangue, alguma coisa assim, que deu para entender, né? Quando Deus ali fez aquele milagre, né? Ele se emocionou, né? E a filha ali foi pega despreparada e foi contar esse testemunho. Eu vou colocar só um trechinho aqui para a gente não pegar o material todo, tá bom, irmãos? Que Olha passou, que só. nós passamos. Né? Eu quero a oportunidade boa você vir aqui contar um pedacinho. Por favor. É excelente, né, Luciano? Porque quem passou, a mãe que passou o que ela passou, tem que ter força. E Deus foi com ela. Não estava nos planos. Então vocês me dão um desconto. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela misericórdia, pela oportunidade de estar aqui. Eu não sou igual ao meu pai, que fala em público, então vocês me dão um desconto. O Senhor agraciou a nossa casa com 3 filhas maravilhosas. A minha primeira filha nasceu, está aqui presente, em 2010, perfeita, com saúde. A segunda também, a Júlia, veio perfeita, com saúde. Com 42 dias ela teve uma parada cardiorrespiratória por uma bronquiolite. O Senhor foi maravilhoso, ela ficou sem sequela. Foi muito difícil, mas o Senhor deu força. Eu achava que todo o nosso sofrimento tinha acabado ali. E aí, com 5 anos de idade, ela foi diagnosticada com um câncer pela primeira vez, um neuroblastoma já com bastante metástase, já tinha metástase, o pulmãozinho já estava tomado. E desde o primeiro dia que ela foi internada, vou tentar ser bem breve, os médicos não davam chance, era um dia de cada vez. Irmão, vocês percebem que a filha do irmão Samuel Trevisan, imagine uma mãe testemunhar isso, né? Estava bem emocionada e ela já foi direto ao assunto. A criança estava com câncer. Estava com câncer. Mas como, irmão? Deus, ele não cai uma folha da árvore sem que ele permite, né, irmãos? Deus veio ao encontro do irmão Samuel Trevisan, da sua filha, né, irmãos? Aí muitos vão falar, mas o irmão saiu da congregação e Deus fez isso na vida. Irmão, é o que a gente sempre fala aqui. Placa de igreja e Cristo Jesus e Deus. Nós estamos na congregação servindo a Deus, temos a nossa convicção que na congregação cristã no Brasil Deus nos visita, Deus revela, mas também em outras igrejas os irmãos estão debaixo da mesma fé em Deus. O que separa a CCB da CCA só é o templo e a sigla e a doutrina. O Deus é o mesmo. O Deus que opera na congregação, opera na CCA, opera na Assembleia de Deus, mas o caminho é aquele que seguia as trilhas de Cristo Jesus. Por isso que na Bíblia fala que a igreja de Cristo vai subir. Não podemos classificar a igreja de Cristo por sigla, por placa. A igreja de Cristo é aquele que fizer a vontade de Deus corretamente. E esse testemunho foi lindo, né? Aí vocês podem falar aí, mas a irmãzinha está testemunhando no púlpito e sem véu. É a CCA, é a doutrina deles. Vocês estão entendendo? Na congregação já não podia, né? A mulher no púlpito e irmãos, na congregação nem o cooperador levanta para testemunhar no púlpito, para não falarem que é mulher, né? Vamos acompanhar aí. O Senhor, em todo momento, colocou paz no nosso coração e a gente viveu um dia de cada vez com muita alegria. E o Senhor veio fazendo uma obra na vida dela. Ela tomava quimioterapia, chegava em casa e pulava a corda. Não dava para entender
como que ela tinha tanta disposição, tomando tanta droga que ela tomava, naquele corpinho tão pequenininho. E o tempo foi passando, e o Senhor fez uma obra na vida dela. Ela ficou, bem resumidamente, em 1 ano e 3 meses, ela ficou 100% curada. E chegou no final do tratamento dela. Quando foi para a última etapa do tratamento dela, normalmente o neuroblastoma, ele é um tumor que ele seca, mas ele não morre 100%. Então, normalmente eles tiram dentro do tumor as células vivas ainda para fazer uma vacina contra o próprio tumor. E chegou no final, o médico, que é um médico que ele atende no hospital particular, mas ele é fundador de um dos hospitais do SUS, ele é muito consagrado, um senhor maravilhoso. E ele falou assim: filha, me esperou um dia com o resultado da biópsia. Ele falou: filha, eu não sei o que aconteceu, morreu 100%, a gente não tem material para terminar o tratamento dela, eu nunca vi acontecer isso. E aí ele levou para congresso para ver se tinha outros casos no mundo para fazer que tinham o mesmo caso, para poder ver se mudava o tratamento, mas não tinha. Então a gente seguiu com o tratamento completo. Ela fez Anderson, quanto? Da primeira vez, 109 quimioterapias, fez transplante de medula autólogo, fez radioterapia, fez imunoterapia, fez tudo completo, só faltou essa última etapa que, graças a Deus, ela não precisou tomar. E aí ela ficou 100% curada, e o tempo foi passando e a gente esquece da doença. E a gente foi vivendo, ela foi crescendo, voltou para a escola. E aí, em 2021, um dia a gente foi no culto e Deus falou, até eu estava contando para o Luciano ali em cima, e aí no culto, num domingo à noite, Deus falou: não importa o que você passar, aonde você estiver e qual tempestade você passar, mas se Jesus está no barco, você não tema. E aí, isso foi no domingo. Na terça-feira a gente fez um exame de sangue, e aí eles chamaram do hospital, ligaram para mim e falaram assim: Érica, ela está com 15 mil plaquetas, vai para o hospital. E aí a gente foi para o hospital, internou, e na quinta-feira, dia 20 de setembro, ela diagnosticou uma leucemia mieloide aguda. E, de novo, a gente ia passar por aquele processo. Agora ela sabia, ela entendia, ela já tinha 11 anos. E o Senhor foi muito maravilhoso e capacitou ela com muita força, mesmo numa pessoa tão pequenininha, capacitou ela com muita garra, determinação e vontade de viver. E então, como esse começo da leucemia, como a gente pegou no começo, ela podia ir direto para transplante de medula, agora de uma outra pessoa. E aí a grande dificuldade era achar o doador de medula, porque nem sempre os irmãos são... Normalmente, quando uma criança é doente, os irmãos... Acontece, na maioria das vezes, os irmãos serem compatíveis entre os outros, mas não serem compatíveis com a criança que está com a doença. E eu agradeço a Deus, porque minhas 3 filhas são 100% compatíveis. E a minha filha mais velha, que foi a doadora de medula da minha filha do meio... E eu agradeço a Deus porque ela está novamente curada. Ela ainda passa por um processo de uma rejeiçãozinha da medula no pulmão, então ela não tem ela não está aqui porque quando tem muita gente junto pode pegar vírus, tudo. Mas eu agradeço a Deus por quanto Deus capacitou ela de uma alegria, de uma vontade de viver, que não tem como não ver Deus na vida dela. E eu agradeço a Deus que o Senhor tenha capacitado ela também no esporte, e mesmo com toda essa história de vida, ela foi campeã sul-americana na equitação que ela faz no ano passado, mesmo com 50% de pulmão, e mesmo com toda a dificuldade de tamanho dela, Deus deu para ela esse presente que significa muito, muito, muito na vida dela. Então eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Ela nunca contestou o porquê de tudo isso na vida dela, mas o Senhor permitiu. Eu acredito que é para hoje, talvez, estar aqui e contar
que o Senhor deu a aprovação, mas o Senhor também capacitou ela e permitiu isso, mas para o seu nome seja sempre louvado. Ok, oh glória a Deus. É bom, né, irmãos, ouvir coisas que Deus faz na vida da gente, ainda mais, imagine, né, uma criança ser curada e a outra irmãzinha ser a própria doadora, né? E ainda não há, né, na época, como a irmã disse aí, que era bem difícil, né, numa família, um outro irmãozinho ser compatível, né? Então a irmãzinha foi compatível e foi doadora da médula, né? Irmãos, isso é maravilhas que Deus faz no meio, né? Do meio do seu povo, no meio da nossos irmãos em outras denominações que também serve o mesmo Deus. E irmãos, e até no meio, a gente chamava antigamente, né, criaturas, mas agora fica um nome mais, né, criatura, somos criação de Deus. Eu sou criatura, mas a gente separava criatura como um jeito antigo, né, um jeito que não é crente. Então nós adotamos um nome mais suave para isso, né? Apreciadores da obra de Deus, o que eu falo no meu canal, e é uma testemunhadas. Mas então vamos colocar até os apreciadores da obra de Deus, pessoas que não são crentes, Deus faz milagre. Deus abençoa também, irmãos. Irmão Paulo, mas se Deus faz milagre e Deus abençoa, por que a pessoa precisa ir para a igreja? Se Deus faz lá também. Aí é onde está o segredo. A igreja é para a alma, correto? A igreja é para a alma. A nossa alma precisa da igreja. E o corpo pende para ir para o mundo. O corpo pende para ir para uma festa, para uma balada, né? E beber, né? E fazer um monte de coisa. Ou então não congregar, ficar assistindo televisão o dia todo. Ah, tem um casamento, esvazia a igreja, com todo mundo. Então, nós temos essa luta do corpo com a alma, com o espírito. Né? E nós vamos colocar aqui o Luciano cantando, né? A irmã estava na dúvida. Esse templo é do templo da CCA, correto? Nosso irmão Samuel Trevisan. E vocês podem observar que nos cultos da CCA, Samuel Trevisan iniciou o culto. E ali veio eu chamo ele de Zezé, o Luciano. Deu ali uma pregação, cantou. Depois parece que foi o filho do Samuel Trevisan que levantou com a palavra, porque já estava ali, já acertado. Então nós podemos ver que tem essa diferença, irmão. Tem essa diferença, como assim, pelo que dá para entender na CCA, ali já é uma coisa já orquestrada, já é uma coisa já combinada. Hoje se atende, você lê palavra, você faz isso, você faz aquilo, né? Hoje vai ter a visita do Zezé, do Luciano, oh meu Deus, do Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Então aí a filha dele já contou o testemunho, né? Para aparecer o que Deus fez, porque o que Deus faz tem que contar, irmão, tem que contar, ainda mais com os filhos, né? Então eu quero que a Irmandade entenda que a CCA saiu da CCB e a CCA, irmãos, também tem nossos irmãos que saíram da congregação, não tem força de retornar para a congregação que está no Brasil e vão para a CCA, correto, irmãos? E eu fiz um vídeo ontem, irmãos, até falando sobre o anticristo, sobre as união, né, tem um dilema aí do Papa querendo unir as igrejas, né, que vai unir, logicamente, vai ser uma igreja só, né, que é a nova ordem mundial, e a congregação vai ser chamada de exclusivista, porque não vai aderir, se unir, porque a doutrina da congregação é a mesma. Podemos observar aí que o Samuel Trevisan, ele permite que todos que vêm de outras igrejas pregam, mas só que outros que vêm de outra igreja também são evangélicos, mas naquele dia vai ter uma só doutrina, e a doutrina você já sabe qual que é. A do anticristo, a do nova ordem mundial, e a congregação não vai, porque vai contra os princípios de fé da congregação. Vamos só colocar um trecho
do Luciano cantando aí. Todos nós já fomos um sem ovelha. E hoje, uma ovelha desgarrada, mas hoje nós estamos juntos de todas elas. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas, o amante cuidou. Porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, é triste choro. Vocês, as 99, cada igreja. Irmãos, você sabe, olhando assim, a gente olha com outros olhos hoje em dia, né? Eu tô vendo o irmão Samuel Trevisan ali, levantando a mão, né? Como ali, recebendo. E eu vejo aí o Luciano, tem o Zezé de Camargo, o irmão dele, os pais deles, tudo crente. E teve uma irmã da congregação que teve uma revelação com o irmão do Luciano, Zezé de Camargo. Com o irmão do Luciano. Ela contou para mim a revelação, eu já coloquei faz tempo no canal, né? E a gente vendo o Samuel Trevisan aí, foi da congregação. Irmãos, nós podemos ver por aí, por este mundo afora, todas as pessoas, irmãos, que nós bater de frente ali, conhecer, né? Como eu já disse 3 vezes conhecer, vocês entenderam o que eu quero dizer. A congregação que está no Brasil, irmãos, tem muitos de nossos irmãos que já foram da congregação, estão em diversos lugares. Mas o que eu fico mais feliz, irmãos, tudo bem, a gente queria na congregação, mas quando não está na congregação, eles vão para um lugar aonde a gente pode falar, poxa, não está na congregação, mas não está no mundo. Não voltou para o velho homem, que não existe mais. O velho homem morreu assim que a pessoa se batizou. Então a pessoa fica jogada ao vento, ao léu, quando ele sai da congregação, sai de qualquer igreja, e não tem para onde ir. Porque se ele for para o mundo, ele já não vai ser mais como era do mundo, que o velho homem que estava nele morreu, foi sepultado. Então ele fica naquela, atormentado, perturbado. Nada disso que fala, ó, saiu da congregação, Deus mata. Não, irmão. Quem se mata é a própria pessoa, que vai para esses mundos afora. Deus não mata ninguém. Deus é misericordioso. Mas o livre-arbítrio, né? O que vocês acham sobre isso? Deixa aí os comentários. Deus abençoe aqueles que entenderem este vídeo. E o Luciano cantou bastante aí, viu? Mas não foi na congregação, que na congregação não pode, não tem canto. Só tem a nossa Irmandade, todos juntos, né? Deixa aí seus comentários o que vocês acham sobre este vídeo. Deus abençoe a todos e um ótimo sábado. Não temas, siga adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, siga adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus. O que abria mão? A profecia e a apostasia. Essa ideia de unificar religiões já tinha sido profetizada na Bíblia. Existe um plano que está sendo arquitetado. Em 1986, o Papa João Paulo II reuniu